Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por este momento maravilhoso. Abra sua Bíblia. Jó, capítulo de número 8. A partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 9. Jó, capítulo 8, verso 1, nos diz assim: Então respondeu Bildade, o suíta: Até quando falarás tais coisas? Até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência dos seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Amém. Começando do final para o começo, né? Bildade, ele está falando no último versículo a respeito como o seu amigo Zofar falou com Jó anteriormente, ele faz, melhor dizendo, né? Falou anteriormente a respeito da brevidade da vida e da velocidade com a qual ela passa. Bildade também faz a mesma citação, e ele diz que a vida ela é como uma sombra. Se nós prestarmos atenção na sombra durante o dia, a todo momento ela está se movimentando, né? Com muita rapidez. Se você ficar na sombra, daqui a 5 minutos, o local que você está, o sol já vai estar batendo, você vai ter que se mudar para um outro local mais próximo. Então, nesse momento, nós falamos na semana passada a respeito da argumentação de Jó em relação ao seu amigo Elifaz, sobre as acusações naquele momento então, o seu amigo Elifaz está fazendo a Jó acerca da condição que ele estava vivendo. E Bildade, o outro amigo de Jó, ele continua nas acusações, e Jó, ele dá sequência à argumentação em sua defesa. Então, os amigos de Jó, eles continuam lhe acusando de ter cometido pecado diante de Deus. À medida que a discussão prossegue, Bildade, ele apresenta 3 argumentos lógicos a fim de provar que Jó é culpado. E Jó o contesta com 3 perguntas difíceis, a fim de ajudar os seus amigos a compreender como ele está perplexo e atormentado. Então veja que, diante do olhar dos amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, a situação difícil, o momento calamitoso na vida do ser humano, ela só pode acontecer mediante a transgressão, mediante o pecado. E se Jó estava vivendo aquele momento tão penoso da sua vida, esse momento penoso da vida de Jó só podia ser justificado mediante algum delito que Jó porventura tenha cometido. E todas aquelas mazelas que havia alcançado a sua vida, tais como a morte dos seus filhos,
a perda de todos os seus bens, e consequentemente, e posteriormente depois, a sua enfermidade, era fruto de alguma transgressão que ele havia cometido. E para justificar esse ponto de vista, essa argumentação, o seu amigo, ou um dos seus amigos, no caso o segundo, porque o primeiro já havia justificado o seu posicionamento, e Jó havia argumentado diante disso, o seu segundo amigo, agora o Bildade, ele quer justificar essa defesa, de que aqueles acontecimentos da vida de Jó, era fruto de pecado, fruto de algo que Jó havia feito. Ele justifica isso, apresentando a Jó 3 argumentos lógicos, para dizer: olha Jó, tudo o que você está vivendo só pode ser por causa de transgressão. E ele vai apresentar 3 argumentos para justificar essa sua defesa. E quais argumentos seriam esses, A primeira coisa que Bildade ele coloca diante de Jó, porque anteriormente, nos capítulos anteriores, e eu peço aos irmãos que dê sequência comigo aqui para que o estudo fique bem claro no entendimento de cada um. Após cada pregação, eu peço que vocês leiam os capítulos que nós estamos estudando, ou reflita sobre ele na sua casa. Nós fizemos isso na semana passada entre o capítulo 4 e o 7, E nós percebemos que entre o capítulo 4 e o 7, mediante as acusações do primeiro amigo de Jó, de Elifaz, ele vai argumentar e ele vai tentar se justificar diante daquelas acusações. Quando nós chegamos aqui no capítulo 8, e a partir do versículo 2, que foi aonde nós fizemos a leitura, Bildade, ele vai contestar Jó, Ele faz uma contestação, e dizendo: até quando falarás tais coisas? Até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Então, até quando você vai querer se justificar com esse argumento falacioso? É como se Bildade estivesse dizendo isso para Jó, As tuas palavras têm sido como um vento forte, um vento impetuoso. Porventura perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Pergunta Bildade a Jó. Escuta, Jó, diante da sua argumentação, então você está acusando Deus de ser injusto? Por acaso Deus perverteria a justiça? Essa é a contestação lógica que Bildade ele apresenta a Jó. É possível imaginar um conselheiro fazendo uma pergunta assim a alguém que está sofrendo e deseja morrer? Jó ele está vivendo o ápice da sua crise, e essa crise de Jó ela vai sendo potencializada de tal maneira que ele já se encontra em um momento em que viver para ele já não era mais prazeroso, ele já perde essa alegria de viver. Primeira tragédia dos filhos, a perda de todos os seus bens. Jó, ele lida com essa questão com tristeza, obviamente, mas ele consegue lidar com isso de maneira relativamente bem, que quando nós fizemos a leitura no capítulo de número 2, ao final do capítulo Jó ele vai dizer: bom, tudo era de Deus, ele deu, ele mesmo tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então até ali ele lida com isso relativamente bem. No segundo momento Jó ele fica enfermo, e aí até a sua esposa desiste de tudo, e os amigos que ele tem, os amigos que lhe vieram para lhe prestar uma solidariedade, começa a fazer apontamentos para ele,
a respeito daquele momento que ele está vivendo. Então Jó, ele está vivendo o ápice, né, do desespero que ele estava enfrentando. Foi o que Bildade perguntou a Jó diante dessas situações. Jó havia derramado diante deles toda a sua tristeza e esperava ouvir uma palavra de consolo. Mas seu amigo disse que o discurso de Jó não passava de conversa fiada. Essa abordagem de Bildade é justificada. Estava tão preocupado em defender a justiça de Deus que se esqueceu das necessidades do seu amigo. Então, em sua defesa da justiça de Deus, Bildade, ele apresenta os argumentos para Jó. E o primeiro argumento que Bildade apresenta para Jó é o caráter de Deus. Então, Bildade, ele vai dizer: Jó, Deus, ele é um homem correto, ele é um homem, ele é justo. A divindade, ela é justa, ela não perverte a justiça. Olhando para o argumento de Bildade do ponto de vista lógico apenas, ele estava correto. O grande equívoco que existe, tanto na argumentação de Bildade, e isso se passa também entre nós nos nossos dias, é quando nós tentamos entender Deus, ou quando nós tentamos apresentar Deus para alguém, abordando essa divindade do Senhor apenas do ponto de vista de um aspecto isolado. Então, às vezes, nós apresentamos Deus apenas do ponto de vista da justiça, ou às vezes nós apresentamos Deus apenas do ponto de vista amoroso. E quando nós apresentamos Deus apenas com um ponto de vista isolado, existe a possibilidade de nós apresentarmos um espantalho e não o Deus da Bíblia. Porque veja, Deus, ele é justo, Deus, ele é amoroso, e existem vários outros aspectos da divindade, vários outros atributos pertencentes a Deus. Só que quando você faz menção apenas de um desses atributos, isoladamente, existe uma possibilidade muito grande da gente apresentar um Deus que não é o Deus das Escrituras. Por quê? Porque às vezes, em nome desse amor de Deus, que está correto, Deus, ele é amor, quando a Bíblia apresenta isso de maneira muito clara. Só que se nós apresentarmos Deus apenas com esse aspecto, nós passamos a fazer vista grossa a tudo aquilo que é errado. Não, Deus é amor, não tem problema. Não, Deus é amor e ele vai fazer vista grossa a isso. Não vai. Não vai. Só que quando nós também apresentamos Deus apenas como um Deus justo, nós acabamos apresentando um Deus carrasco, que é um Deus que pune, que é um Deus que castiga, que às vezes a impressão que muitas pessoas têm, o novo convertido, aquele que talvez ainda não conhece o Evangelho, o jovem, a criança, às vezes tem a impressão que Deus, ele é um velhinho sentado no seu trono a essa altura, sofrendo de mal de Parkinson, com Alzheimer, a esse momento, chato pra caramba, que nada pode, tudo ele proíbe, ele vai castigar, ele vai punir, ele vai sentenciar. Então, se nós olharmos para Deus apenas do ponto de vista da justiça, nós vamos apresentar um Deus muito, muito severo, que castiga, que pune, que mata, que lança no inferno. É verdade que tudo isso acontecerá também, mas, por exemplo, dentro desses dois pontos a qual eu estou citando aqui, existem outros, né? Mas para tomar esses dois pontos como exemplo, o Deus de justiça não anula o Deus de amor, que usa de misericórdia para com os pecadores. E o Deus de amor não anula o Deus de justiça,
que em algum momento irá sentenciar aquele que não se arrepende dos seus pecados. No entanto, Bildade ele está apresentando um Deus a Jó apenas de justiça. Apenas aquele Deus que age na base do merecimento. Apenas o Deus que atua na base do merecimento. Bom, se você merece, você tem. Se você merece, você não tem. E se Jó estava passando por tudo aquilo, baseado nesse princípio, Bildade, ele chega a uma conclusão: Deus é justo, ele não faria algo se você não estaria vivendo esse momento se algo não tivesse feito para que Deus tivesse te punido da maneira como ele puniu. Então Bildade estava irado com o fato de Jó ter considerado que Deus faria a coisa errada. Acaso Jó havia esquecido do que Deus havia feito aos pecadores no dilúvio ou em Sodoma e Gomorra? Deus não é afinal o Deus santo, cuja própria natureza exige que ele faça o que é certo? Jó estava blasfemando ao questionar Deus e acusá-lo de proceder equivocadamente. Estava blasfemando dentro do entendimento de Bildade, do seu segundo amigo, né? Para Bildade, Jó, o que Jó falava era uma blasfêmia diante de Deus. Apesar de a teologia de Bildade estar correta, Deus ele de fato é justo, a sua aplicação dessa teologia estava errada. Bildade concentrava-se apenas em um aspecto da natureza de Deus, sua santidade e justiça, deixando de lado o seu amor, sua misericórdia e sua bondade. É por isso que temos que olhar para Deus como um todo, né? Nós temos que pegar o combo completo. Não dá para você fazer o pedido fragmentado, não dá para você pegar Deus de maneira fragmentada. Tem pessoas que elas até querem Deus, elas até querem, mas quando diz que para caminhar com Cristo tem que abrir mão da sua vida de pecado, ela, rapaz, aí já fica um pouco complicado, ela já pensa, porque ela quer uma coisa sem abrir mão da outra. É que nem geralmente, quando acontece com alguns homens que casa e quer viver a vida de solteiro. Eu digo por mim, porque quando me casei era mais ou menos isso, né? Muito jovem, então você casa, mas quer continuar flertando com a vida de solteiro. Não dá mais. Quando você escolhe uma coisa, você tem que abrir mão da outra. E por causa disso, a minha esposa sofreu um pouquinho no começo, né? Mas graças a Deus, ele fez a obra e as coisas entrou aonde deveria ser. Então, quando nós abraçamos uma coisa, automaticamente nós temos que abrir mão de outra. Então, olhar para Deus é abraçar Deus num combo completo. Como é possível conciliar esses dois atributos de Deus? Nós podemos observar a justiça divina, o seu amor, a sua misericórdia, todos esses atributos, por exemplo, na cruz, meus queridos. Na cruz nós conseguimos enxergar tudo isso de Deus funcionando simultaneamente. Quando Jesus ele morreu pelos pecados do mundo, a retidão de Deus ela foi justificada. A crucificação de Jesus Cristo, por exemplo, ela é a justiça divina sendo concretizada ali naquele ato. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o amor de Deus também ele foi demonstrado naquele ato, pois ele ofereceu ao mundo um Salvador. Vocês conseguem enxergar a justiça e o amor e a misericórdia de Deus agindo de maneira simultânea? É assim que Ele age para com as nossas vidas.
Ele é justo de tal maneira, como diz as Escrituras, que ele não pode ver o mal. Mas ao mesmo tempo ele é misericordioso e amoroso, que ele nos perdoa, meus queridos, todas as vezes que nós chegamos diante dele e pedimos a sua misericórdia. Eu tenho certeza que nenhum de nós faríamos. Bom, eu acho que essa comparação, ela talvez nem caiba, né? Porque é muito óbvio o que eu vou dizer, né? O fato de que nós não teríamos condição de agir para com outra pessoa de maneira similar. Por exemplo, uma pessoa que nos causasse algum tipo de mal de maneira recorrente, e nós estivéssemos sempre ofertando a essa pessoa o nosso perdão. No entanto, Deus, ele faz isso para conosco, porque nós o ofendemos de maneira contínua. Ontem, hoje, amanhã também cometeremos mais alguma coisa. Na semana que vem também certamente acontecerá mais algo que ofenderemos a Deus. E toda vez que nós chegamos diante dele para pedir a sua misericórdia, para que ele tenha compaixão das nossas vidas, é como se ele desse um tapinha nas nossas costas, assim: meu filho, tudo bem, tá arrependido, então vai, está perdoado, segue o caminho, tamo junto, como diz a rapaziada, né? Tamo junto. Deus, ele age dessa maneira, manifestando a sua misericórdia, a sua justiça e o seu amor para com as nossas vidas. Na ressurreição de Cristo, meus amados, a graça de Deus, ela triunfou sobre o pecado e a morte, e todos os que se arrependem e creem em Jesus Cristo, eles são salvos. A sabedoria do passado, esse é o segundo argumento lógico que Bildade apresenta para Jó. O primeiro argumento é que Deus, ele é justo, e por ele ser justo, ele não permitiria que aquilo acontecesse com Jó se algo não tivesse acontecido de errado. Esse é o primeiro argumento lógico. O segundo argumento é apelar para a sabedoria do passado. Veja o que ele diz no versículo de número 8. Pois eu te peço, pergunta agora à geração passada, e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto os nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Ou seja, o que ele está dizendo é: pergunta aos mais antigos se porventura algo como o que está acontecendo na tua vida já ocorreu. Se a punição divina, ela não é fruto de uma transgressão, e aquele que caminha de maneira justa diante do Senhor, esse recebe a sua benevolência, os seus favores. Anteriormente, baseou o seu raciocínio na observação e na experiência. Mas como um bom tradicionalista, Bildade, ele foi procurar a sua sabedoria no passado. Sua pergunta-chave é: o que os antigos têm a dizer sobre o que está acontecendo? Porque sabedoria é diferente de conhecimento, embora pareça ser a mesma coisa. São coisas parecidas, mas não são iguais. É verdade que você pode ter sabedoria e conhecimento, mas a sabedoria, ela é fruto dos anos de vida. Você pode ser uma pessoa jovem com conhecimento, mas a sabedoria você adquire com o passar do tempo, com os anos, com os cabelos brancos, né? À medida que o cabelo vai branqueando, a sabedoria vai chegando cada vez, ou teoricamente, né? Porque também tem gente de cabelo branco que não é sábio, é verdade. Mas a sabedoria é fruto da vivência, né?
é fruto dos anos que se passaram. O conhecimento você adquire estudando, lendo, na faculdade e daí por diante. Ali você adquire conhecimento. Então Bildade, ele recorre para a sabedoria, procura ou pergunta aos mais velhos, aos teus antepassados, se algo como isso tem acontecido. O terceiro argumento que Bildade ele apresenta é as evidências da natureza. E com base nas evidências da natureza, dentro desse argumento, ele vai falar sobre a planta, né, que ela vai aflorar mediante a chuva. Ele vai fazer a apresentação de algumas questões ligadas à natureza e como isso acontece de maneira benéfica para a natureza mediante uma ação correta. E quando não existe essa ação correta, como isso sofre as suas consequências. Então, é possível que em seu poema sobre a sabedoria, isso nós não fizemos a leitura disso, né, mas está entre o verso 11 e o 22, que ele fala sobre essa questão da natureza. É possível que em seu poema sobre a sabedoria, Bildade tenha resumido alguns dos dizerem dos antigos, argumentando em favor de uma lei de causa e efeito. Então, se você faz isso, você recebe aquilo. Se você deixa de fazer isso, você deixa de receber aquilo. É a questão de causa e efeito. Se essa lei se aplica à natureza, por que não vale também para a vida humana? Considere, por exemplo, o papiro, uma planta que murcha, se não tiver água, diz Bildade entre o versículo 11 e o 13. Jó estava murchando, de modo que devia haver uma causa. Era um hipócrita e sua esperança estava se esmorecendo. Em seguida, Bildade passa das plantas para as aranhas. E entre o versículo 14 e 15, ele vai tratar desse assunto, e ele diz: é possível apoiar-se na teia de uma aranha e ser sustentado pelos seus fios? É possível você se apoiar na teia de uma aranha? Não, óbvio que não. O que Bildade está dizendo? Que o argumento de Jó era como alguém que tentava se apoiar na telha de uma aranha. Bildade diz: não dá, Jó, não dá. A teia da aranha é frágil, assim como o teu argumento. O que ele está querendo extrair de Jó é algum tipo de transgressão. Como nós vimos isso acontecer dentro das igrejas de maneira repetida. Quando alguém está passando por algo relacionado a isso, e alguns cristãos às vezes ficam tentando, né, puxar pela memória: o que será que eu fiz mesmo, né? Será que eu pequei? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu errei, né? Será que eu deixei de fazer algo correto diante de Deus? Tem um irmão nosso aqui, não preciso falar o nome, né? Mas tem um irmão nosso aqui que passou por uma situação e ele falou: rapaz, será que esse mês eu não dei o dízimo? Deixa eu dar o dízimo de novo, porque vai que eu não dei, ou será que eu não dei correto e Deus está me punindo por causa disso? Por quê? Porque nós trabalhamos com essa mentalidade de causa e efeito. Amados, não importa o que foi feito no passado, não importa, e não é preciso, mas talvez se nós fôssemos aqui, é claro que isso traria um constrangimento para todo mundo, para quem está dizendo e para quem está ouvindo. Mas se eu chamasse aqui para cada um contar o seu histórico de vida, acho que ia ter uns 2 ou 3 que ia sair correndo daqui de dentro. Cada um com o seu histórico de vida, um mais complicado do que o outro. Mas não importa, amados. O que ficou para trás, ficou para trás. O que foi cometido em transgressão mediante o arrependimento,
Deus ele não traz mais isso para a discussão de hoje. Deus ele não é como aquele casal que mediante um desentendimento, ele traz o acontecimento do ano passado, de 10 anos atrás. Você lembra que você fez isso, aquilo e aquilo outro? Não, Deus não faz mais isso, amados. Deus ele não vai trazer o acontecimento de 10 anos para uma discussão de hoje. O de ontem passou. Só que Bildade está olhando para Jó dessa maneira, com essa visão de causa e efeito, de que era necessário ele se arrepender, e Jó está olhando para ele: me arrepender do quê? Do que eu preciso me arrepender? E essa era a acusação dos seus amigos para ele. O terceiro exemplo, ele é tirado do jardim, né? Se arrancamos uma planta, por mais viçosa que esteja, cedo ou tarde acabará morrendo. Bildade fala isso entre o versículo 16 e o 20 do capítulo 8. 22, melhor dizendo. Entre o 16 e o 22. Algo havia acontecido. As raízes de Jó, e ele estava desfalecendo. Assim o pecado seria a causa de tudo. Ninguém arranca uma planta boa e a destrói. De modo que devia haver algo de errado com Jó, pois Deus o havia desarraigado do seu jardim. Deus não cultiva ervas daninhas, nem lança fora as plantas boas. Bildade reafirmou sua promessa anterior, de que Deus restauraria a sorte de Jó, se ele reconhecesse que havia pecado e colocasse a sua vida em ordem diante de Deus. Confessa, Jó, confessa o seu pecado. Era o argumento do seu amigo. No entanto, diante dessas acusações do seu segundo amigo Bildade, na próxima semana nós falaremos do terceiro amigo, né, o Zofar. Diante dessas acusações do seu segundo amigo Bildade, Jó ele faz uso de 3 argumentos difíceis. E Jó ele faz isso entre o capítulo 9 e o capítulo de número 10. Todos os 2 capítulos, né? O 9 e o 10. Então, como infelizmente não dá para a gente fazer a leitura de todo o texto, né? Porque ficaria uma leitura muito extensa. Vocês façam essa leitura em casa, né? Durante a semana, procure ler aí esses 3 capítulos, 8, 9 e 10. Daqui em diante, a ênfase da discussão ela recai sobre a justiça de Deus. E a imagem proeminente nos pensamentos de Jó é a de um processo legal. Ele deseja levar Deus a um tribunal e ter a oportunidade de provar a sua integridade. Jó, ele se encontra tão desesperado diante de tudo aquilo que ele está vivendo, que ele diz: olha, Deus ele deveria estabelecer um julgamento, um tribunal, e eu iria chegar diante dele e argumentar diante dele em minha defesa. Jó ele começa a olhar para Deus como um juiz e ele como o réu, e ele diz: eu iria apresentar a minha defesa diante dele, e certamente ele ouviria a minha argumentação. Então Jó ele faz 3 perguntas: como posso ser reto diante de Deus? Como posso me encontrar com Deus no tribunal? E a terceira pergunta de Jó é: por que eu nasci? Podemos ver como essas perguntas encontram-se interligadas. A primeira que ele faz, né, de como posso ser reto diante de Deus, não se trata de uma pergunta sobre a salvação, né, como eu posso ser justificado, mas sim sobre a justificação, como eu posso ser declarado inocente. Porque se eu estou sendo declarado culpado diante do que está acontecendo, e eu não sei qual é a minha culpa, eu quero saber como é que eu posso me justificar diante dele, como é que eu posso apresentar a minha inocência para ele. Se um homem tentasse processar Deus num tribunal, de modo algum seria capaz de responder às perguntas de Deus, nenhuma entre 1000. No entanto, Jó não conhece outra forma de limpar o seu nome perante os amigos.
Então é como que se Jó, ele voltasse a sua palavra, já não mais para a acusação dos seus amigos, e ele voltasse a sua palavra para Deus e dissesse: escuta, Senhor, onde é que eu posso me encontrar com o Senhor? Qual é o tribunal, qual é o fórum de justiça que eu posso ir até lá? E apresentar a minha argumentação para que o Senhor me declare inocente, para que os meus amigos possam enxergar que eu sou inocente diante de tudo isso. Jó, ele quer se encontrar com Deus em um tribunal para poder argumentar diante dele em sua defesa, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Então ele diz no capítulo 9, entre o versículo 14 e o 35, como posso me encontrar com Deus no tribunal? A fim de provar que era um homem reto, Jó precisava levar Deus a um tribunal. Mas se Deus aceitasse a intimação, o que Jó diria ou faria? Ele discute essa questão imaginando algumas situações. Se Deus comparecesse, o que eu diria? Jó, ele diz entre o versículo 14 e 19 do capítulo 9, né? Então, se Deus ele fosse, né, realmente a esse tribunal imaginário que Jó está criando, o que é que eu iria apresentar diante dele? Por quê, meus queridos? De que maneira Jó poderia responder ao interrogatório de Deus? Como é possível arrazoar com Deus ou se defender diante dele? Quando por fim Jó se encontrou com Deus, o Senhor lhe fez 77 perguntas, irmãos, e Jó não conseguiu responder a nenhuma sequer. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, que está a partir do capítulo 38. Porque quando Jó faz essa argumentação, toda essa argumentação, Deus ele continua em silêncio. Apenas no capítulo 38 é que Deus ele vai responder a pergunta de Jó, ou os questionamentos de Jó, com 77 perguntas. E a primeira pergunta, porque a partir do capítulo 38, nós vamos detalhar isso mais adiante, mas só para entendermos, Deus ele diz a Jó: cinge o teu lombo como homem, porque eu te perguntarei, e tu me responderás, se é que o sabes. Então a primeira pergunta de Deus para Jó, meus irmãos: aonde é que você estava, Jó, quando eu fiz o céu e a terra? Responde-me, se é que você é capaz. Onde é que você estava? Não lembro, não te vi nesse momento. Aonde é que você estava, Jó, quando eu criei a terra? E sobre que alicerces elas estão firmadas? Segundo todas as pesquisas, né, dos planetas, os planetas eles estão soltos, né? Cada um girando em sua órbita. E em cima do que eles estão? Qual é a base, qual é o alicerce dos planetas? A Terra, ela está colocada em cima do quê? Aonde é que a Terra ela se sustenta? E Deus faz essa pergunta para Jó: sobre que bases a Terra ela está firmada? E Deus vai fazendo, né, várias perguntas. E o texto diz que Jó, ele silencia-se diante de todas essas perguntas. E lá no final do capítulo 42, Jó ele apenas reconhece toda a sua ignorância diante de Deus, quando ele diz, eu acho que é a partir do versículo 5, se não me falha a memória, do capítulo 42, Jó ele vai dizer assim: com os ouvir dos meus ouvidos eu ouvia falar, porém hoje os meus olhos te veem. As nossas experiências com Deus, meus queridos, ela nos aproxima cada vez mais dele. É claro que nós não conseguimos enxergar Deus, e é isso que Jó está dizendo, né? Nós não conseguimos enxergar Deus com os olhos físicos, mas nós conseguimos enxergá-lo cada vez mais com os olhos espirituais. As nossas experiências que vamos tendo ao longo da nossa vida com Deus, ela nos faz enxergá-lo cada vez mais, de forma cada vez mais nítida. E é isso que Jó ele vai perceber
no final de toda a sua provação. Por fim, na sua terceira argumentação, Jó, ele vai perguntar por que ele nasceu. No capítulo de número 10, ele faz esse tipo de indagação. Nessa passagem, Jó argumenta que Deus o criou e lhe deu vida, mas Deus não o está tratando como parte da sua criação. No capítulo 10, irmão, Jó, ele se sente um excluído pelo próprio Deus. Ele diz, é como se eu não fizesse mais parte da criação dele. Ele me criou, ele me fez, eu reconheço tudo isso, mas parece que agora ele me excluiu da sua criação. Depois de dedicar tempo e esforço para criar Jó, Deus o está destruindo, dentro desse seu entendimento, né? Além disso, Deus julga Jó sem sequer lhe dizer quais são as acusações contra ele. Não é de se admirar que Jó esteja exausto, amargurado e confuso. Diante de algum desatino que algum personagem bíblico cometeu, é comum às vezes nós tecermos um juízo, né, com relação àquilo que aconteceu, um juízo de valor, sem saber nós que talvez se fosse nós no lugar do personagem, nós faríamos pior do que ele. Então é um desatino de Jó questionar a Deus? Sim, é verdade. Só que é claro, nós olhando para a história, falando aqui, é fácil, né? Cabeça fria, tranquila, tudo bem resolvido, é fácil. Difícil é agir de maneira semelhante, vivendo como ele estava vivendo diante daquela situação. Então não é de se admirar que Jó esteja exausto, amargurado e confuso com todos esses acontecimentos. Observe que nesse capítulo, Jó ele se dirige diretamente a Deus e não mais aos seus amigos. Para concluirmos, Jó não conseguia entender o que Deus estava fazendo e era importante que não entendesse. Deus ele nos fala, meus queridos, de objetivos ou de locais que Ele irá nos levar, mas Ele nunca nos mostra o caminho que temos que percorrer, ou não o caminho, né? As dificuldades do caminho por onde temos que percorrer, isso nunca fica claro. Até porque se ficasse, irmão, nós desistimos na largada. Talvez se Deus me dissesse das dificuldades do ministério pastoral, talvez eu nunca teria me metido nesse negócio. Teria desistido no início. Não, é melhor não, deixa eu ficar por aqui, tá bom, né? Deixa por aqui mesmo, como membro, tá tudo certo, esquece esse negócio de ministério. Só que Ele nunca nos mostra as dificuldades a serem enfrentadas na trajetória. Ele só diz que nós temos uma trajetória a percorrer. E é importante que seja assim, porque senão nós nos amedrontaríamos desde o início. Se Jó soubesse que Deus o estava usando para derrotar Satanás, amados, certamente Jó atrapalharia todo o plano. Com certeza Jó iria atrapalhar aquilo que Deus estava realizando. Porque Deus como diz, agora eu esqueci até o profeta, Jeremias, acho que é o Jeremias, quando ele diz que, Isaías, agora eu fiquei confuso. Bem sei eu os caminhos que tenho a respeito de vós, caminho de paz e não de guerra. Então Deus ele sabe o caminho por onde Ele irá nos conduzir e os objetivos que Ele tem com cada situação que vai ocorrendo ao longo dessa trajetória. Deus ele tem os melhores planos para as nossas vidas, meus queridos. Embora o momento a qual nós estejamos vivendo seja um momento difícil, mas o objetivo final de tudo isso, nós temos a convicção que é algo bom para as nossas vidas. Louvado seja o seu santo nome. Deus em Cristo nos ajude, meus queridos, a nós prosseguirmos na nossa trajetória. Amém. Glória a Deus.